Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu, Carol, ganho dinheiro com bolsa de valores, mais especificamente as ações. Estamos vendo uma queda gradativa da taxa Selic neste ano de 2023 e também teremos mais quedas no ano de 2024. E com isso, a bolsa de valores vai se tornando cada vez mais atrativas por conta dessa queda da Selic. Então saiba que agora é o momento ideal para você começar a investir na bolsa de valores e por isso, nesse aulão de hoje eu vou te explicar tudo sobre ações, tirar as suas principais dúvidas para que você tenha confiança, ao final dessa aula você já consiga comprar os seus primeiros ativos. Isso eu garanto que você vai conseguir. Então, vamos para o conteúdo, editor, solta a nossa vinheta. E antes da gente começar, 2 recados. Se você ainda não me acompanha no Instagram, vai aparecer aqui do lado para você, @carol.jovens. Lá eu ensino sobre mercado financeiro todos os dias. E também quero te convidar para conhecer a nossa loja que estreou faz poucas semanas, que é a loja JNB, com artigos exclusivos dos jovens feitos especialmente para você investidor. Temos almofadas, estou até usando uma aqui, para minha coluna, almofada dos jovens. Temos as canecas que vocês estão vendo aqui atrás, camisetas, bonés, moletons, vários artigos que eu uso diariamente. Agora você também pode ter garrafas para você usar na academia, enfim, então é só você acessar www.lojajnb.com.br. Então agora vamos ao conteúdo. Então, primeira coisa, o que é uma ação? Ações são títulos que representam uma fração do capital da empresa. Então, quando você compra essa fração, que pode ser apenas uma ação da empresa, você já se torna sócio dela. E então, com isso, você tem acesso aos lucros da empresa e aos dividendos. Demais, né? Vamos então agora falar sobre os tipos de ações. Anota aí no seu caderno. Nós temos 3 tipos: as ordinárias, as preferenciais e as units. E antes de eu explicar cada uma delas, saiba que as ações elas são negociadas na bolsa de valores através de códigos. E esses códigos são bem simples. Basicamente são 4 letras e um número. Então, por exemplo, as ações do Itaú têm o código de ITUB3. As ações do Banco do Brasil, BBAS3. Porém, como eu disse, nós temos 3 tipos. Nós temos as ações ordinárias com final 3, as ações preferenciais com final 4 e as ações units com final 11. Então, nós podemos ter uma empresa que tem os 3 tipos de ações. Por exemplo, Klabin é uma delas. Você pode comprar Klabin 3, Klabin 4 ou Klabin 11. Então agora vamos entender qual a diferença entre elas. As ações ordinárias com final 3, elas dão direito ao voto em assembleia. Porém, isso só é importante de fato para quem tem milhões e milhões de reais para investir. Nós, brasileiros, pequenos investidores, se eu, Carol, tiver 1.000 ações de uma empresa, 2.000, 3.000, 4.000, 5, ainda assim é pouco. Então, uma coisa interessante de você olhar nas ações ordinárias é o tag along, que é um sistema de proteção a nós, acionistas minoritários. Esse sistema ele permite que caso um dos controladores da empresa, que nós, investidores minoritários, tenhamos ali a mesma oferta, né, que o controlador irá receber. Então, quando você for investir em uma ação, sempre olhe o tag along. Ele precisa ser de no mínimo 80%. Isso quer dizer que no mínimo 80% do valor, né, que o controlador que está vendendo a sua participação irá receber, você recebe 80% desse valor no mínimo. Agora vamos às ações preferenciais.
com o final 4. As PNs não permitem o direito ao voto nas assembleias, porém, em contrapartida, ela tem preferência na hora de receber os dividendos. E por isso, então, que ela se chama ações preferenciais. E, novamente, caso você queira investir em uma empresa com final 4 preferencial, também dê uma olhada no tag along para ver se é 80% tanto para ordinária como para preferencial. Caso seja, ok, sem problema. E por último, as units. As units é como se fosse um pacote que você vai comprar, então, algumas ações de uma determinada empresa. Vou pegar como exemplo as ações do BTG, que negociam com o código BPAC11. Aqui você consegue ver que uma unit do BPAC, dentro dela, nós teremos uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. E agora uma coisa muito importante sobre as units é que quando uma empresa ela tem units no mercado, é importante você saber que nem todas têm units. Muitas empresas têm apenas final 3 e final 4. Mas, por exemplo, BPAC 11, Klabin 11 são empresas que têm units e por conta disso, grande parte da liquidez estão nelas. Então, geralmente, quando a empresa tem units no mercado, é melhor que você invista nelas, porque com final 3 e com final 4 vão ficando com menor liquidez. Vamos agora falar então de IPO e OPA, mas antes quero te deixar um lembrete aqui. Se você gosta desse conteúdo de ações no canal, preciso que você deixe o like no vídeo, porque assim a gente vai entender que você quer mais conteúdo sobre ações. Vocês sabem que aqui no canal eu falo de tudo um pouco, né? Eu estudei renda fixa, estudei fundos imobiliários, ações, cripto, fundos de investimento, então o meu conhecimento é muito amplo, porém eu sei que tem alguns assuntos que vocês gostam mais, então se ações é um deles, não esquece de deixar o like. Então voltando, o que é um IPO? É uma oferta pública inicial. Isso quer dizer que uma empresa de capital fechado passará a ter capital aberto na Bolsa de Valores. Vou te dar um exemplo. A Rede Globo de televisão hoje é uma empresa de capital fechado. Ela não tem ações que são negociadas em bolsa. Então, caso ela quisesse passar, a ter ações, ela teria que fazer um IPO. Muito fácil, muito simples, né? Mas nós também temos o oposto, que é o OPA, que é quando a empresa, por diversos motivos, ela quer sair da Bolsa de Valores. Então, é o que nós chamamos de oferta pública de aquisição. Então, não é muito comum, mas de vez em quando a gente vê uma empresa ou outra aí fechando capital. Vamos agora falar de Datacom, DataX e data de pagamento, uma das coisas mais importantes para quem gosta de dividendos. Então, vamos ao exemplo. Uma ação chamada JVNB3 vai pagar dividendos dia 20 de setembro de 2023. Então, ela anuncia ao mercado financeiro que a Datacom é dia 10 de setembro e a DataX dia 11 de setembro. E o que isso quer dizer? Que caso você mantenha a posse das ações até o dia 10 de setembro, você terá direito ao recebimento de dividendos, mesmo que você venda posteriormente, nos próximos dias, as ações. Porém, se você comprar essas ações a partir da DataX, que é no dia 11 de setembro, você já não terá direito ali ao pagamento, que será no dia 20, como eu disse. Então, sempre fique ligado à Datacom e à DataX, caso você queira fazer o aporte em alguma determinada ação da sua carteira. E agora, presta atenção que isso aqui é um erro tosco que muitos iniciantes cometem, que eles pensam assim: nossa, tal empresa vai pagar 3 bilhões de reais de dividendos. Vale a pena, Carol, então eu comprar as ações, receber os dividendos e vender depois?
E a resposta é não, né, gente? Se fosse fácil assim, todo mundo faria isso. Só que o que a maioria dos iniciantes não sabem é que os dividendos que são distribuídos, quando a ação vira DataX, é descontado do preço da ação. Ou seja, pensando no curto prazo, como comprar ali na Datacom, receber os dividendos e depois vender, não faz sentido algum, porque vai dar na mesma. Mesmo que você receba os dividendos, esse dividendo já foi descontado do preço da ação. Então, não faça isso, é burrice, não faz sentido. E caso você queira ganhar dinheiro com dividendos, o ideal é que você invista em boas empresas, vá recebendo esses dividendos, vá reinvestindo na empresa, e se for uma boa empresa, naturalmente ela vai se valorizar, né? As suas cotas vão se valorizando ao longo do tempo. Agora vamos às principais dúvidas dos iniciantes que eu recebo. Carol, qual a diferença entre lote padrão e lote fracionário? No caso do lote padrão, você só vai conseguir comprar de 100 em 100 ações. Então, se uma ação custa R$30 e você for comprar no lote padrão, você vai ter que desembolsar R$3.000. Por quê? 100 vezes 30, 3.000. Porém, se você não tiver R$3.000 para investir, não tem problema nenhum. As ações podem ser compradas no lote fracionário, que aí você consegue comprar de 1 a 99 ações. E então, para comprar no lote fracionário é muito simples, é só você colocar o F no final. Então, lembra que eu falei que as ações têm 4 letras e um número? Por exemplo, BBAS3F. Se você colocar o F no final, ele já vai entrar automaticamente na negociação do mercado fracionário. E aí, se você quiser, você pode comprar apenas uma ação. Outra dúvida: como comprar ações? Carol, por onde eu faço isso? Você vai precisar abrir conta em uma corretora de valores, e nós temos várias como XP, Rico, Banco Inter, Nuinvest, Clear, Toro, Warren e várias outras. Então, após abrir conta na corretora de valores da sua preferência, você vai precisar preencher a API, que é o perfil de investidor, e aí você vai ter que colocar lá que você tem um perfil de moderado a agressivo, porque senão a corretora não vai liberar para você negociações em bolsa. Isso porque investir em bolsa de valores é para pessoas que têm um perfil de moderado a agressivo. Então saiba, se você não colocar que se encaixa nesse perfil, eles não irão liberar a ferramenta do Home Broker. Então, tendo feito isso, você vai acessar o Home Broker, que é a plataforma de negociação da bolsa, que te dá acesso a mais de 400 empresas do nosso país, a mais de 100 fundos imobiliários e vários outros ativos. Carol, esse Home Broker tem algum custo? O Home Broker em si não tem custo algum, e abrir uma conta na corretora de valores também não. Outra pergunta é: Carol, é possível comprar as ações ou vendê-las pelo nosso celular? E a resposta é sim. Você consegue comprar e vender tanto pelo seu computador como pelo seu mobile. Eu, Carol, faz muitos anos que eu compro as ações diretamente pelo meu celular, por ser mais prático ali para mim. Próxima pergunta: Carol, preciso comprar todos os meses? Não, você compra e vende quando você quiser. Então você pode comprar uma ação e ficar décadas com ela, você pode comprar uma vez só e nunca mais comprar, enfim, você que manda, não tem nenhuma regra. Carol, e como que funciona a venda das ações? É muito simples. Da mesma forma que você comprou, você vai enviar uma ordem de venda, e essa ordem sendo executada, você vai aguardar 2 dias úteis para o dinheiro cair novamente no saldo da sua corretora. Então, é assim que funciona tanto para ações como para fundos imobiliários também. 2 dias úteis. E uma coisa legal de você saber é que quando você compra, o dinheiro não sai da corretora instantaneamente. Demora 2 dias também. Então, ele fica lá
provisionado, vai aparecer lá lançamentos futuros, só que você vai ver que só depois de 2 dias o dinheiro vai ali sair da sua conta de fato. Então calma, segura a ansiedade que tá tudo certo, só esperar 2 dias. Mais uma pergunta, quais são os custos de investir em ações? Basicamente, nós temos a taxa de corretagem, algumas corretoras cobram taxa de corretagem, outras corretoras não cobram essa taxa. E além disso, nós temos o imposto de renda, mas é uma boa notícia para você. Existe uma lei que isenta o recolhimento do imposto de renda dos lucros que você tiver, caso você venda abaixo de R$20 mil no mês em ações. Então, por exemplo, eu, Carol, comprei R$10 mil em ações da Klabin 11. Passou, então, 2 meses, as ações subiram para R$15 mil. Eu estou ganhando R$5 mil com essas ações e eu quero vendê-las. Então, nesse caso, eu vou lá, vendo tudo, não paguei nenhum real de imposto. Isso porque eu vendi abaixo de R$20 mil no mês. Porém, caso eu tivesse feito uma venda acima de R$20 mil no mês, eu teria sim que pagar o imposto de renda sobre o lucro. E agora vamos então para uma das melhores partes dessa aula, que é como se ganha dinheiro com ações. Existem algumas formas que eu vou explicar para você agora. A primeira delas é através do ganho de capital. Ou seja, você compra hoje uma coisa que vale R$10, mas que daqui 1 ano pode valer R$20. Exatamente isso que acontece no mercado de ações. Vou te dar um exemplo real aqui das ações do Banco Inter, que eu comprei há pouquíssimo tempo em NBR32, e eu já estou com um lucro de 82%. É claro que isso não acontece todos os dias, essa aqui foi uma tacada muito boa, né? Muito bem acertada, mas é óbvio que não são todas as ações que vão subir 82% em pouquíssimos meses, né? Mas sim, é possível e quando acontece a gente fica muito feliz. Então essa é uma das principais formas que você poderá ganhar muito dinheiro com ações. Já a segunda forma que eu vejo muita gente menosprezando são os dividendos e os juros sobre capital próprio, que são 2 formas da empresa distribuir seus lucros para os acionistas. E por que muita gente despreza? Porque no início a pessoa ela vai receber os dividendos proporcionalmente ao número de ações que ela tem. Vou dar um exemplo. A ação JVNB3 vai pagar R$1 por ação. Então, se eu tenho 100 ações daquela empresa, eu vou receber R$100. Se eu tenho 1.000 ações daquela empresa, eu vou receber R$1.000, porque cada ação que eu tenho vai me pagar R$1 de dividendos. Então, é claro que no início, você comprando ali 1, 2, 3, 5 ações, você vai receber poucos dividendos. Porém, existe uma coisa chamada juros compostos, que no longo prazo é uma ferramenta capaz de tornar muitas pessoas multimilionárias. A grande questão é que a maioria não tem paciência nem disciplina. Inclusive, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, que deve ter hoje em torno de 4 a 5 bilhões de reais em ações, segue essa estratégia de dividendos. Então, o importante é você começar, porque conforme você vai recebendo esses dividendos, você consegue, depois de um tempo, apenas com os dividendos, comprar mais cotas de ações. E esse é o efeito bola de neve que a gente quer dos juros compostos. E agora, então, vamos chegando aqui ao final dessa aula, vamos falar um pouco sobre os tipos de empresas que nós temos. Isso porque nós temos empresas que distribuem mais dividendos, então tem um foco maior para quem quer ter essa renda passiva todos os meses. Nós também temos empresas de crescimento, que são aquelas empresas que quase não vão distribuir dividendos, porque todo o lucro que ela tem, ela pega e reinveste tudo de novo na empresa.
E nós temos, por fim, as empresas turnaround, que são aquelas que já estão lá no fundo do poço, a ação já despencou e algumas pessoas, né, geralmente acreditam ali numa reestruturação, que a empresa vai dar a volta por cima e tal, então tem um risco muito alto embutido. Quer ver um exemplo de cada uma? Uma empresa excelente pagadora de dividendos é o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil e BB Seguridade, por exemplo, tem um lucro tão grande que distribui muitos dividendos, né? BB Seguridade vai distribuir 3 bilhões de reais agora. Porém, nós temos ações de crescimento. Por exemplo, o Nubank, que você com certeza conhece, não é uma empresa que foca em distribuir dividendos. Eles pegam todo o lucro e reinvestem para a empresa se tornar ainda maior. E por último, as empresas turnaround, vou dar um exemplo aqui da Oi. Todo mundo deve conhecer a operadora Oi, que as suas ações chegaram aí a valer menos de R$1. Então, para você que está começando, eu recomendo que você fique longe de empresas turnaround e foque mais em empresas de crescimento e também empresas com foco em dividendos. Vamos falar agora então um pouquinho dos setores. Você já aprendeu muita coisa sobre as ações. Meu Deus, você já sabe mais do que 95% da população de todo o país. Sabia disso? Que hoje nós temos apenas 5% da população que investe em bolsa. Então, só por você estar assistindo essa aula, você já está, anos-luz aí de muita gente. E agora, então, eu vou te dar uma dica dos principais setores para você que quer começar a investir em ações, que são setores mais resilientes, mais fortes, que oscilam menos e que acabam sendo ótimos aí para quem está começando. Então, anota aí. O primeiro deles, clássico, setor financeiro, setor bancário, porque o nosso país, nós temos um sistema financeiro muito sólido. Não é à toa que Itaú é o maior banco da América Latina. Então, os bancos aqui no nosso país dão muito lucro, muito dinheiro, e aí a gente quer ganhar dinheiro junto com eles, né? Então, é um setor muito interessante para quem está começando. Também gosto do setor elétrico, clássico, dividendos constantes, perenes, né? Ninguém fica sem eletricidade, então coloca aí na sua lista. Depois nós temos o setor de seguros, então BB Seguridade, Caixa Seguridade, são empresas aí que se beneficiam, né, de taxa Selic mais alta, são empresas mais resilientes. E por último, o setor de saneamento. Nós não temos muitas empresas de saneamento na bolsa, mas nós temos algumas e vale a pena sim você colocar na sua carteira de investimento se você está começando agora. Então, setor financeiro, elétrico, de seguros e de saneamento são setores bem legais para quem está começando, que não possuem aí grandes oscilações, como por exemplo commodities, varejo, tecnologia, que naturalmente oscilam muito mais. Beleza, Carol, entendi tudo até aqui, mas como que eu acompanho essas ações? Muito simples. Você vai digitar no Google Ibovespa cotação. Após digitar isso, você vai ver que vai aparecer aqui um número, 116 mil pontos. E o que isso quer dizer? O nosso principal índice, nosso termômetro de como está a nossa bolsa de valores, as principais empresas do Brasil, é o Ibovespa. Então você pode investir diretamente no Ibovespa, caso você queira, através de um produto de investimento chamado BOVA11, que hoje você consegue comprar uma cota a R$112. Então, se você quiser investir nas 100 maiores empresas do nosso Brasil, como Vale, Petro, os grandes bancos, você pode comprar uma cota do BOVA11. E aí, dessa forma, você vai estar se expondo, né, ao Ibovespa. E aí, talvez você se pergunte, mas quanto que vai render o meu dinheiro nas ações, Carol? E a resposta é: ninguém sabe, porque ações, pessoal, se enquadra em renda variável. Então, absolutamente ninguém na Terra pode te prometer o quanto vai render uma determinada ação. É óbvio que existem projeções que são feitas por profissionais
e analistas. Então, eles analisam várias coisas, macroeconomia, os setores, como que está indo o nosso Brasil, como que está indo a empresa, perspectiva futura, para tentar fazer uma projeção do quanto que pode valer aquela empresa no futuro. Mas o que nós sabemos é que no médio e longo prazo, Bolsa de Valores entregou excelentes retornos. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, se a gente olhar somente nesse ano, de janeiro até agora, a nossa Bolsa já entregou quase 10% de valorização. Se a gente colocar aqui no gráfico de 5 anos, a Bolsa já subiu aí em torno de 50%. Porém, você viu que se você escolher as empresas certas, boas empresas, você consegue muito mais do que isso. Vocês viram aqui, Banco Inter, 80% em poucos meses. Então, escolher as empresas certas é o que vai fazer toda a diferença. O que eu sempre falo para os meus alunos é: comece com 5 ações e aí você coloca ações de setores diferentes. Então, não vai comprar tudo de elétrica ou várias empresas do setor bancário. Não, você vai diversificar. E aí, claro, né, para escolher as empresas, você precisa saber como analisá-las, analisar os indicadores, ver qual empresa que é saudável, qual empresa que está dando lucro, tem empresa que não dá lucro nenhum, tem empresa que está toda endividada, tem outras que já tem uma saúde financeira mais saudável, enfim. Tudo isso eu ensino em um vídeo parte 2 que eu fiz especialmente para você assistir depois dessa aula aqui. Já é uma aula um pouco mais avançada, com mais informações, para você começar a entender, então, como escolher as melhores empresas da Bolsa de Valores. Então, essa aqui foi um aulão inicial para você ter uma excelente base sobre ações e Bolsa de Valores. Se ficou alguma dúvida, se teve algum ponto que eu não respondi nesse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, o que você achou desse vídeo, que eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas, combinado? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo que fizemos com muito carinho e dedicação para que você consiga de fato agora comprar as suas primeiras ações e começar a receber os seus primeiros dividendos. E lembre-se, o tempo vai passar de qualquer forma na nossa vida, então é melhor que ele passe com você investindo para que lá no futuro você tenha mais tranquilidade financeira e tenha até mesmo a sua aposentadoria através das ações. Então é isso, finalizo por aqui. Um grande abraço, um beijo e até o próximo conteúdo.